E voltamos para o último bloco de entrevistas. Gabriel, eu queria saber o seguinte, os estilos das cervejas, eu queria aprofundar mais nessa questão. Tem aquela a cerveja mais tradicional, tem a Bock, que era a chamada a cerveja mais escura. E vocês pretendem trabalhar com mais estilos? A ideia, Gustavo, é que a gente tenha no nosso bar, como eu disse, a gente tem 23 estilos diferentes, são 23 bibos com 23 estilos, né? A nossa ideia, a minha meta como cervejeiro é que eu consiga... Existem 2 guias de estilo, só para situar o pessoal, que eles vão mais ou menos parametrizar o que cada cerveja se enquadra mais ou menos, né? Então, para dar nome aos estilos, para você mais ou menos seguir e ter um padrão para falar para o seu cliente, falar, essa cerveja é tal estilo, porque ela apresenta esse sabor, essa cor, essa carbonatação. Então, a minha ideia, enquanto cervejeiro, é conseguir zerar esse livro de estilos, fazer todos. Não sei quantos anos vai demorar e se eu vou conseguir fazer isso antes de morrer. Mas a ideia é produzir todos, né? Então, assim, lá na fábrica a gente já produziu aproximadamente 40 estilos diferentes. E dentro desses estilos diferentes, quantos que você... Porque tudo tem que passar pelo controle de qualidade de vocês. Sim. E vocês mesmo fazem a degustação? É degustação, tem que fazer... Não minta pra mim. Todo mundo pergunta se a gente bebe muito, né? Eu falo assim, eu até recentemente eu perdi bastante peso, o pessoal pergunta, mas como é que você consegue emagrecer bebendo cerveja? Você bebe todo dia? A pergunta mais frequente, todo mundo que gosta, que vem, não vai a evento ou vai na fábrica, que tem possibilidade de conversar comigo, pergunta, mas Gabriel, você bebe todo dia? Eu falo assim, quase todo dia, mas... Hoje em dia eu vejo que eu bebo menos em quantidade do que assim, eu bebo mais dias na semana, mas eu bebo em menos quantidade. Porque quando você vai experimentar, você tem que experimentar o lote, assim, enquanto está fermentando, enquanto está maturando, enquanto está pronto. Você tem esse controle, você tem as análises laboratoriais também, que a gente não tem na fábrica, mas você envia para o laboratório. Então, assim, eu bebo, mas é sempre um pouquinho. Muitas vezes a gente nem chega... É para dizer para o telespectador que ele vai tomar um copo assim. Não é um copo, é uma tacinha, um copinho daquele de dose de cachaça, você toma um dedinho. Muitas vezes não dá nem para você chegar a engolir muito. Muitas vezes é só no paladar da boca e você, às vezes, até cospe. Se você tiver que experimentar muito no dia... Tá horrível. Não é que tá horrível, é para não beber mesmo, para não ficar bêbado no trabalho. Isso é. Não, porque... Não, falei uma besteira. A gente só não cospe para não beber demais. Às vezes, se você tiver que experimentar 8 amostras no dia, mesmo que pouquinho, né? Você acaba ficando inebriado ali no trabalho. Me diga uma coisa, não minta para mim. Essa questão, vocês aprenderam de provar e até mesmo você cuspir? Porque estou perguntando isso porque manda para dentro a ponto de ficar alto durante o ofício. Então, no dia de trabalho, enquanto a gente tem mais 6 horas pela frente, eu tô ruim. Enquanto a gente está na fábrica, a gente evita beber demais, né? A gente sempre experimenta pouquinho. Se a gente tiver num dia de degustação, de experimentação, ver como é que tá, daí se você não quiser, se tiver que fazer mais coisas depois da degustação, daí a gente não bebe. A gente só molha a boca, se precisar, assim, porque a degustação da cerveja faz parte de engolir. Não é só você botar na boca, né? Sim. Então, assim, eu tento parcelar essas degustações. Mas quando eu sei que, principalmente se for uma cerveja mais forte, as cervejas mais alcoólicas, aí eu boto na boca para sentir o sabor e acabo nem engolindo. Você cospe ali o restinho. Mas assim, eu acho um pecado, porque eu sei o trabalho que dá para fazer cerveja. Então, ficar jogando cerveja fora é um pecado. Realmente é um pecado. Você não acha não, John? Não ouviu. Vocês se inspiram? Vocês já se inspiraram, assim, tipo, numa dessas grandes cervejas, tipo a holandesa Heineken, por exemplo? Sim, a Heineken é um padrão Ela não é patrocinadora do programa, eu estou falando o nome dela aqui. A Heineken é um padrão de qualidade, né? Assim, é uma coisa que inspira. E o mais inspirador que eu vejo nela é que, mesmo ela tendo crescido muito, ter se tornado uma empresa de larga distribuição mundial, eles mantêm o processo. Segundo, assim, eu não posso afirmar isso, porque eu nunca visitei uma fábrica aqui no Brasil.
Mas segundo consta, em tudo que se aprende, em todos os professores que eu já tive que trabalharam na Heineken, que eles mantêm aquele processo de fabricação, tem que levar pelo menos um mês, né? Então, assim, a gente sabe que dependendo do tipo de cerveja, se você fizer uma maturação, uma fermentação mais controlada, você consegue entregar a cerveja com menos tempo. Mas a nossa, pelo menos o intuito Alpendorf de produção, é que você precisa de deixar a cerveja descansar, o fermento fazer o trabalho dele no tempo dele. Então, por isso que se leva um mês para a cerveja ficar pronta. Um mês? Um mês, é. Aquelas 12 horas que você perguntou é só o processo de cozimento dela. Depois Isso vem a fermentação, é o princípio a maturação, do princípio. É o princípio do princípio, é só o primeiro dia. Então, o que a Heineken, pelo que se consta, leva ainda no seu processo, mesmo como larga escala, é essa produção de levar lá os 7 dias de fermentação, mais os 23, 25 dias de maturação, para depois, posterior, envase e venda. Então, isso deixa a cerveja, no meu ponto de vista, um pouco mais redonda, mais saborosa. Você tira possíveis, que a gente chama de off flavors, né, que seriam sabores indesejáveis. É o que a gente faz lá no Alpendorf. A gente busca deixar o tempo da cerveja que ela precisa. Cervejas mais escuras, mais alcoólicas, vão maturar mais tempo. Cervejas mais leves, mais claras, vão maturar um pouco menos de tempo. E ainda tem, só para fechar esse raciocínio da Heineken, ainda tem o detalhe que a Heineken é uma cerveja forte. Assim, se você for comparar com uma determinada linha de cerveja que ela concorre, ela tem mais sabor. É porque a palavra forte, ela, se você me permite te corrigir um pouquinho... Não, por favor. Ela é um pouco genérica para esse tipo de situação, né? Porque o forte pode significar que ela é um pouco mais alcoólica, ou que ela é um pouco mais amarga, ou que ela tem um sabor mais intenso. Então, assim, depende muito do paladar. Às vezes, para uma pessoa que não gosta muito do amargor, ela é mais forte, porque ela é um pouco mais amarga do que as concorrentes dela. Para outras, às vezes, o sabor mais maltado faz ela tornar mais forte, né? Então, assim, o forte é uma coisa meio genérica. E tem muito esse padrão de que cerveja artesanal é mais forte. Mas, como eu disse, eu tenho cervejas menos alcoólicas do que as grandes distribuições do mercado. E tenho cervejas mais alcoólicas. O forte é uma coisa genérica. Ela pode ser mais amarga, mais encorpada, menos encorpada. E, de fato, para o padrão das concorrentes, a Heineken ela é um pouco mais amarga. Ela tem o que a gente chama de IBU mais alto, que é um International Bitter Units, né? Que é as unidades de amargor, faz com que ela seja um pouco mais amarga do que as concorrentes de larga escala. Gabriel, vamos falar um pouco de curiosidade. A cerveja tem lá suas peculiaridades, suas curiosidades. O que você pode contar para o público do Entrevistas? Das curiosidades dessa bebida que está aí há tantos e tantos e tantos anos. Então, a cerveja é a bebida alcoólica mais antiga da história. Do mundo, né? De toda a história, né? O vinho veio bem depois, ela foi descoberta por acaso e tinha aquelas origens que o pessoal dizia que eram origens dos deuses, né? A deusa Ninkasi, que fez o homem criar a cerveja, enfim, tem aquelas origens mitológicas, né? Mas é documentado de que a cerveja foi descoberta, se eu não me engano, atualmente já tem se documentado 9.000 a.C. Mas tem alguns indícios de que tinha bebidas já semelhantes, se eu não me engano, 11.000 a.C., mas documentado 9.000. Aí você passa pelas curiosidades, por exemplo, na Idade Média, o pessoal bebia cerveja porque não podia beber água na Europa, porque todas as pestes estavam disseminadas, então a água era contaminada, se tinha cólera, peste negra, se eu não me engano. Desculpa, pessoal, se eu tiver falado alguma besteira em relação às doenças. Mas eram doenças muito presentes, então para você não ficar com nenhuma doença, bebia bebida fermentada. E a grande bebida fermentada da época era cerveja. Então todo mundo bebia cerveja para não morrer intoxicado. Uma outra grande curiosidade, a geladeira foi inventada por conta da cerveja. A pessoa que criou a geladeira criou para a cerveja. Já pensando. Foi para gelar a cerveja, foi esse intuito, no trabalho da cerveja, né? Então, mais uma curiosidade sobre a cerveja. Agora, também tem uma curiosidade muito interessante, que é a seguinte: por que a cerveja aqui no Brasil
Tudo bem que aqui é um país tropical, é quente, ela tem que ficar na geladeira e tal. E na Europa, mesmo sendo um continente de temperatura, um continente cuja a temperatura é mais amena, não pode colocar a cerveja na geladeira. É um pouco é quase uma ofensa. É um pouco a respeito dos estilos de cerveja, né? Dependendo do estilo de cerveja, você bebe ele a uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. A maior parte das cervejas que se consome no Brasil, que são as de larga escala, né? As Pilsner, claras, bem carbonatadas, e como elas são feitas de maneira mais apressada, se você bebe ela um pouco mais quente, ela não fica tão saborosa. Então as cervejas claras e mais carbonatadas, com menos presença de sabor, você pede ela mais gelada, porque o intuito dela é que ela seja refrescante, né? Por isso que a Bock no Brasil fazia muito sucesso no inverno, porque você não bebia ela tão gelada, porque estava frio, e ela, por ser mais alcoólica, ela ter mais sabor, ela não fazia tanta diferença ser um pouco mais quente. Então eu acho que tem muito a ver com, claro, a temperatura, você vai tomar um líquido gelado para te refrescar. E com a questão do estilo, né? Quanto mais leve o estilo, mais próximo a zero você vai buscar essa bebida. Para que você não tenha necessidade de sentir tanto sabor. Porque se está muito gelada, as papilas gustativas elas ficam um pouco dormentes, vamos dizer assim. Entendi. Então você não sente tanto sabor. E as cervejas mais encorpadas, com mais presença de ingredientes diferentes, você busca ela um pouco mais longe de zero, para que você consiga perceber os sabores diferentes na cerveja, né? Eu acho que é mais por esse caminho. É interessante, porque quem vai ao Oktoberfest em Munique, fala que a cerveja é temperatura ambiente, mas aí tem pessoas que já falaram para mim, mas também não precisa nem colocar na geladeira, né? Porque a própria temperatura já é propícia. Isso, a temperatura ambiente lá é bem mais baixa do que aqui, né? O outono lá, a temperatura já está 4, 5 graus. Já vai estar numa temperatura que você vai tomar uma cerveja confortável. É igual se você ler um guia de vinho qualquer, você vai falar que um vinho tinto bom, você vai tomar ele a temperatura ambiente. Mas esse guia de estilo, guia de harmonização, é um guia europeu, americano, e não um brasileiro. Então você tem que transportar isso, que a temperatura ambiente lá vai ser 12, 15 graus. Então aqui em Friburgo você até consegue no inverno tomar um vinho a temperatura ambiente. Mas se quiser tomar um vinho agora, no verão... No verão... você vai tomar um vinho a 25 graus, aí ninguém aguenta. Então por isso um pouco essa questão de você levar a geladeira ou não. Eu acho que é mais por causa do estilo e por causa da regionalidade, né, da temperatura. Gabriel, nós chegamos ao final do Entrevistas. Quero agradecer muito a sua participação, desejar sucesso para você e para todos que estão na cervejaria artesanal Alpendorf. E faço voto que você possa voltar, trazer alguém também para poder falar da cervejaria Alpendorf aqui no Entrevistas. Muito obrigado pela sua participação e convide as pessoas para poderem visitar a fábrica, né? Então, gente, eu queria agradecer muito, Gustavo, pelo convite, pelo carinho aqui na recepção, nessa entrevista. E convidar vocês para ir visitar o bar da fábrica, experimentar, fazer o tour, nos procurar nos eventos, tirar dúvida, qualquer coisa que você quiser. Vocês já perceberam que eu adoro falar e falo principalmente sobre cerveja, é uma paixão que virou profissão. Então, quem quiser ir lá visitar a fábrica, a gente está aberto sábados e domingos, de 11 até o último cliente, geralmente lá, como lá é mais longe, 6, 7 horas. Então a gente tem lá petisco, a gente tem os 23 estilos e tem muita receptividade com quem quiser visitar a gente lá. Gabriel, muito obrigado. O Entrevistas fica por aqui e semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita. Queria lembrar que você pode se inscrever no canal do YouTube do Entrevistas. Um grande abraço e até semana que vem.